Fala galera, eu sou a professora Susan e no vídeo de hoje nós vamos corrigir 10 questões de inglês com foco no projeto Nomeação Caixa. Inclusive, se você quer fazer parte desse projeto, o link vai ficar na descrição desse vídeo. Clica aqui e conversa com o nosso time. Já aproveita, deixa o like nesse vídeo e nos segue nas redes sociais. Organiza.concursos e no meu perfil, susan.organizaconcursos. Vamos para a correção das questões da banca 6 Gran Rio. O que você tem que fazer quando você pega uma questão de inglês? Não é tentar desbravar o texto e traduzir palavra por palavra, frase por frase. É ir, sim, direto para a questão. No máximo que você pode fazer a princípio em relação ao texto, olhar o título do texto e a fonte. Depois você já vai para a questão. Nessa questão, ele fala sobre dois países, a Arábia Saudita e o Irã. E aí ele fala que ambos são mencionados nos parágrafos 2 e 3. Ótimo, ele já até deu quais parágrafos a gente vai ter que olhar para checar alternativa por alternativa e ver se nesses dois parágrafos a gente consegue achar a alternativa correta. Então, vamos para as alternativas. Quando a gente começa as alternativas, tem algumas palavras que parecem com algumas no português e realmente são. A gente chama essas palavras de cognatos. Por exemplo, mencionados, inimigos, produzir. E aí, esses cognatos, existem dois tipos deles. Os cognatos verdadeiros, ou seja, as palavras que a gente acha que parecem, têm o mesmo significado em português e realmente tem esse mesmo significado, ou seja, family parece com família. Opa! Family parece com família e realmente tem esse significado. Hospital tem a mesma grafia, o que muda é só a pronúncia. Important parece com importante e realmente significa importante. Já os cognatos que são falsos, ou seja, eles parecem palavras em português, mas não querem dizer nada relacionado a essas palavras em português. Como assim? Actually parece atualmente, mas não é. Significa na verdade. Pretend lembra a palavra pretender, mas não é. Quer dizer fingir. Push parece e te lembra a palavra puxar, que não é. O que significa é empurrar. Ou seja, a gente tem que ficar ligado nos cognatos verdadeiros, que vão ajudar a gente a entender o contexto das alternativas e dos enunciados das questões, e nos cognatos que são falsos, porque eles podem causar armadilhas e a gente não pode cair nesse tipo de armadilha. Então, lá no nosso Organiza Book, a gente tem os principais cognatos verdadeiros e falsos. Então, voltando à questão, se a gente analisar uma por uma, a gente consegue ver que nas questões que estão nas alternativas Celta, Delta e Eco, elas começam com os verbos que a gente chama de verbos modais. Outros verbos
que são muito importantes e que vão te ajudar na hora de evitar essa tradução direta. Então, você vai olhar para esses verbos e você vai lembrar do significado de cada um deles. Os verbos modais, eles possuem significados próprios. Ou seja, quando você olha para o can, ele dá a ideia de habilidade e permissão. Ou seja, ela é capaz de tocar piano. Ou ela está permitida, nesse momento, a tocar piano. O could, ele dá uma ideia de possibilidade remota. Por quê? Na verdade, o could, ele é a junção de dois verbos modais. E a gente já daqui a pouco vai conferir o outro verbo modal que eu junto com can e formo o could. Então, guarda esse aí para daqui a pouco. O may dá a ideia de permissão, possibilidade também. Então, tem a possibilidade de chover hoje. O might, ele significa talvez. Então, é uma hipótese. Talvez isso aconteça. Talvez neve amanhã. O must já dá uma ideia de obrigação. Você tem de usar capacete. Então, é algo que é obrigatório. Então, é a ideia mais forte de todas. O shall é o verbo haver. Dá uma ideia de futuro. We shall overcome, que dá uma ideia que a gente vai conseguir no futuro, haveremos de vencer. O should, ele dá a ideia de conselho, ou seja, a pessoa está doente. Você olha para ela e fala: eu acho que você deveria ir ao médico. Então, esse conselho, você usa o should. Mas a gente também tem um outro verbo modal que ele é usado no Reino Unido, então no inglês britânico. Mas para sua prova pode acontecer. Porque nesse mesmo texto a gente tem duas palavras que é stabilized, que é estabelecer, e licensed, que ambas aparecem com a grafia um pouco diferente da comum. Aparece com S em vez de dizer. License, mesma coisa. License. Também aparece com a grafia um pouco diferente. Mas essa grafia um pouco diferente se dá por conta do inglês britânico, ou seja, também é usado em um inglês britânico na sua prova escrita. Então, esse outro verbo que a gente usa também como sinônimo de should, que é o ought to, ele pode aparecer também na sua prova como um verbo modal. E aí você já vai saber que ele também dá uma ideia de um conselho, ok? O verbo will, ele significa futuro. Então, ele não tem uma tradução direta. O verbo ou a palavra que estiver ao lado do will, ele coloca no futuro. Aqui no nosso exemplo, a gente tem ajuda. Então, ajudarei, eu ajudarei você. O would é o futuro do pretérito. Finalmente, é o verbo que eu queria que vocês se atentassem. O futuro do pretérito é só você pensar que ele coloca o sufixo iria nos verbos.
Então, como aqui no exemplo a gente tem travel, que é viajar, would travel dá a ideia de viajaria. Para entender o could, é só você pensar que a gente usa o would com o can e deles dois nasceu o could. E o could, se o verbo poder é o can e o would é o futuro do pretérito, então o could seria poderia. Então, I could run fast, eu poderia correr mais rápido, que é sinônimo de eu correria mais rápido. Então, algo que aconteceu no passado e você não pode mudar mais. Beleza? Então, tendo esses verbos modais em mente, a gente já consegue também interpretar de maneira mais clara essas alternativas. Então, quando a gente olha os parágrafos 2 e 3, ele quer saber o porquê esses dois países, porque junto, esses dois países são citados nesses dois parágrafos. E aí, a letra eco, ele fala que, agora a gente já sabe que o nosso verbo modal might significa talvez. Então, fala que talvez possa afetar a produção de óleo. E a trade, que é o comércio, e eles podem engajar num conflito aí que pode estar começando, pode estar em aberto. E aí, quando a gente vai lá para os parágrafos 2 e 3, ele fala exatamente isso, só que com outras palavras, sinônimos. O risco está, ó, aqui ainda deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Open conflict. Então, tem um conflito aberto. Aqui, ele copiou e colou. Tem um conflito aberto sobre o qual está envolvendo quem? Os dois países. Então, nosso gabarito é eco. Na questão 2, ele fala sobre a produção de óleo mencionado no parágrafo 4. E aí, ó, quando a gente tem palavras que começam, siglas, palavras que começam com a letra maiúscula, nome próprio, ótimo para a gente, porque quando a gente já volta no texto, a gente já volta localizando essas palavras que estão com a letra maiúscula. Então, é mais rápido e mais fácil de você fazer a questão. Então, quando você volta no texto para saber a produção de óleo em relação aos Estados Unidos, que foi mencionado no 4º parágrafo, porque, de novo, junto, em 2018, isso o quê? A produção de óleo. E aí, de novo, olha só que a gente pode perceber que o começo das nossas alternativas tem o quê? O moral verbs, os nossos verbos modais. Can, que a gente já sabe que é possibilidade, will, futuro, might, talvez. E aqui, ó, tem o going to. O going to não chega a ser um verbo modal, mas ele também é um verbo que dá a ideia de futuro. Só que qual a diferença entre o will e o going to? O will, ele é uma decisão que ela está acontecendo agora. Então, ela é uma decisão meio que tomada naquele momento
do falante. Já o going to é um plano futuro, ok? Então, quando a gente for ver a diferença entre o will e going to, ambos dão ideia de futuro. O will dá a ideia de um futuro que foi decidido no momento daquela frase, daquele contexto, e o going to é um plano futuro, ok? Então, esse plano futuro, ele está falando sobre essa produção de óleo. E aí, se a gente analisar o quarto parágrafo, ele fala sobre que a produção de quão rápido essa produção começou a cresceu, começou a crescer no futuro, will grow, crescerá. E aí, isso foi afirmado em 2017. Então, essa frase foi dita em 2017. E aí, ele fala que essa produção de óleo, essa produção de óleo, aonde esse apóstrofo S aqui não é a contração. O que é a contração? É a forma contraída, a forma abreviada do verbo to be. Esse caso aqui não é. Esse caso aqui é o caso que a gente chama de genitivo, ou seja, o que vem depois do apóstrofo S possui o que está antes do apóstrofo S, ou seja, a produção de quem? Da América, de toda a América. Então, ele está falando dessa produção das áreas comerciais que são viáveis e que estão ativamente está rising, crescendo. E aí ele fala, o que a questão quer saber, né? Em relação a 2018. Em relação a 2018, would offset. E aí, a gente já sabe que o nosso would, ele dá a ideia de futuro do pretérito. Offset dá uma ideia de reduzir. Então, esse would offset reduziria. Então, iria reduzir. O most, quando a gente tem ST, a gente está superlativando. Então, a maioria da produção da OPEC, que é essa indústria. E aqui, o cuts, que é um cognato verdadeiro. Um cognato verdadeiro, que tem, o corte na produção e também na redução, que, agora o cognato falso aqui, ele está presente. Push prices down, ou seja, ele empurra os preços down para baixo. E aí, se a gente volta lá nas nossas alternativas, na letra D, tem quase que um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele fala, might, talvez, que é aquela ideia do would offset, que compensaria, reduziria, tá? Então, would offset é essa ideia do might, compensate, dá a mesma ideia, iria, talvez compensaria, reduziria. E aí, olha aqui, o corte e a decrease. Decrease é uma palavra bem importante que aparece continuamente,
que significa a queda. A queda do quê? Do preço do óleo. Então, nossa alternativa correta, dado. Questão 3. Em termos numéricos, referência numérica, ótimo. Referência numérica, a gente pode concluir que... Cuidado com esse one aqui, tá? Esse one não é numeral de 1, não. Ela quer dizer que, dito isso, a gente pode concluir que é só para fazer referência ao que acabou o que ele acabou de citar. Então, por isso que não adianta tentar traduzir palavra por palavra. Olha o contexto. E aí, por que a gente gosta quando tem referência numeral? Porque a gente já olha o número e aqui, nesse caso, ele não citou o parágrafo exatamente. Então, a gente já olha o número e vai rastreando os parágrafos. Então, vamos lá. Quando a gente faz esse check, a gente consegue ver que no parágrafo 7, ele fala que 70%... E aí, ó, cognato verdadeiro, 70% desde quando? Since quer dizer desde 2010, tem avançado, tem desenvolvido, não somente por conta dos avanços na China, o que agora mudou para 60%, mas, ó, a manufacturing capacity, ou seja, a capacidade de produzir as placas solares. Então, ele está falando que esse percentual ele foi reduzido, tá? Então, o custo ficou menor. Basicamente isso. E aonde que a gente vê isso? Na letra bola, beta. 70% faz referência à porcentagem que o que, ó, não te falei que é uma palavra importante? Decrease, reduziu o custo da energia solar em 2010. É a nossa alternativa correta. Bola. Alternativa, questão 4. Concerning the renewable energy. Então, concerning significa você preocupando-se com a indústria de energia renovável. O autor afirma que... Então, aqui ele quer saber exatamente o que o autor afirma. E aí, se a gente for para o texto, no nosso parágrafo 8, ele fala que... Melhor, no parágrafo 9, ele fala que a indústria, ela remains, que isso quer dizer? Permanece fragmentada, ou seja, dividida. Então, esse problema de fragmentação permanece. E aí, ó, te falei, most dá uma ideia superlativa. Então, a maioria das empresas... Isso aqui é um cognato falso, parece companhia, né? Mas não é. Então, as empresas renováveis, que são pequenas, locais, estão em colapso. E ele fala que essa mudança radical será... Por que será? Porque o verbo to be, ser ou estar, com will, futuro. Será necessária
para fazer o quê? A indústria global e da capacidade dessa indústria competir numa escala necessária para o gás natural e o carvão. Então, se a gente voltar nas alternativas e analisar uma por uma, a gente vai olhar que na letra C ele fala que precisa, também outro verbo importante. Não chega a ser um verbo modal, mas é um verbo muito importante que aparece bastante. Precisa o quê? De uma mudança profunda para se tornar more competitive, mais competitiva. Então, é o nosso gabarito. Letra celta. Na questão número 5, o enunciado fala de acordo com o último parágrafo. Beleza, ele já falou qual parágrafo a gente tem que ir. E ele está falando que o autor believes, acredita que, ou. E aí, temos várias afirmativas. O que a gente tem que fazer? Olhar para o último parágrafo. Mas antes você vai olhar alternativa questão por questão. A, B, C, D e eco. Aqui para a gente dar uma acelerada no processo, se você olhar com calma a letra bola, você vê que ele fala sobre o increase, que é o antônimo de decrease, que eu te falei que é uma palavra importante, lembra? Decrease é diminuição, antônimo, então vai ser o aumento. Então, o aumento do quê? Do preço do óleo está um cognato verdadeiro? Definitivamente um fenômeno long lasting, dá uma ideia que tem uma duração maior. E aí, quando a gente vai no parágrafo 10, ele fala que esse momento de transição, de mudança, cada leitor vai ter a sua própria visão, mas que vai ter essa prospecção, ou seja, vai ser algo contínuo, dá essa ideia de continuidade. Então, em passar oil prices over the past, está falando dos preços do óleo conforme os anos foram os 2 meses foram passando, é temporariamente, e é um fenômeno que é unsustainable. Esse prefixo un é de negação, então não é sustentável, tá? Então, ele fala que, infelizmente, tudo é possível, não tem como prever. Que é isso que a letra B fala, que está temporariamente sustentável. Letra B não, desculpa, letra A. A letra B fala que
increase, na verdade, né? Então, o preço aumentou. Na letra A, ele fala que o futuro é incerto. Na letra alfa, que fala sobre o futuro ser incerto, então tudo é possível. Então, é algo que tudo é possível. Aí a gente tem o futuro da energia incerto e tem dificuldade em quê? Antecipar, ou seja, em prever esse futuro, ok? Aqui ele já está falando que o preço com certeza vai aumentar. Ele já está afirmando que esse preço vai aumentar e esse fenômeno vai ser contínuo. Então, a gente não pode afirmar que esse fenômeno vai necessariamente subir os preços. A gente não pode afirmar isso. É algo incerto. Então, letra alfa é a nossa alternativa correta. E aí, se você olhar as demais alternativas, tem growth, que é o crescimento e a prosperidade dos negócios. E aí ele fala lá, pelo contrário, que as pequenas empresas estão quebrando. Então, dá a ideia contrária. E aí ele também fala do conflito. Outra dica é quando a gente tem nome próprio. Quando a gente tem nome próprio, é muito mais fácil de a gente também localizar esses nomes próprios no texto. E aí ele tá falando do Middle East. Então você volta lá no texto e aí no próprio último parágrafo ele fala que o Middle East ele pode entrar em guerra. It would take another war. Então, pode ser pegar, mas aqui tá dando uma ideia que eles entrariam em uma nova guerra com a mudança dessa equação. Então, tudo é possível. A gente não pode prever nada. E aí, só de você não ter que traduzir a alternativa toda, mas sim olhar as palavras-chave, will be, que a gente já sabe que faz parte dos verbos modais, ou seja, serão respondidas. Então, olha sempre essas palavras, esses verbos-chave que se repetem, e aí você não precisa responder tudo. Você só vai localizando no texto, ok? O próximo texto também é da prova da Transpetro, mas nesse caso de auditoria, de 2016. E aí a gente já começa com uma questão que é mais complicadinha. Por que, Susan? Main purpose. Man quer dizer principal. E purpose quer dizer propósito. Quando a gente fala main purpose, é o propósito principal do texto. Ou seja, não tem jeito. Ele não te deu um parágrafo, ele não te deu nada de referência. Você vai ter de ler a questão, todas as alternativas, e voltar no texto. E aí, não precisa traduzir tudo. Vai dando uma olhada no texto, procurando as palavras similares e os sinônimos similares a essas questões, tá? E aí, beleza. O propósito principal. O propósito principal, na letra A, ele já fala de antemão que é mostrar, show, como o transporte é economicamente relevante. Então, dá a ideia da relevância econômica.
Aqui na letra B, deny quer dizer negar. Então, ele tá negando o impacto do transporte no contexto geográfico. Na letra C, olha o ID aqui, que tem a mesma grafia, e quer dizer ideia também, cognato verdadeiro. Tem a grafia similar e quer dizer ideia. Então, ele fala que support é suportar, ou seja, apoiar essa ideia econômica. E randomly quer dizer aleatório. Então, distribuída essas outras configurações econômicas estão sendo distribuídas de forma aleatória. Na letra D, ele fala que o principal do texto fala em estabelecer a visão da presença do transporte aonde? Nos estudos geográficos. E se a gente for lá no parágrafo 1, então no primeiro parágrafo, apesar de ser uma questão que ela não tem por onde você começar, você tem que dar uma olhada no texto como um todo. Já no parágrafo 1, ele fala aqui, ó, Geography 6, ou seja, esse 6 aqui é de querer, de a geografia, ela busca entender a ordem espacial das coisas e bem como tão quanto as suas interações. Ou seja, tá batendo com o que a gente viu até agora na letra D. E também ele fala da relevância do transporte, ó. Transporte tem relevância para a geografia por duas principais razões. Aí ele fala primeiro da infraestrutura e depois da infraestrutura, e depois ele fala que, de novo, ó, seeks to explain special relationships. Relationships são relações. E aí ele busca explicar essas relações espaciais. Então, é isso mesmo. Letra delta é o nosso gabarito. Questão 7. Diz que o texto aponta 2 de novo, ó. Main reasons, ou seja, duas razões principais do porquê. Esse porquê aqui já é o porquê separado, diferente do porquê de because. Esse porquê aqui é o nosso porquê separado para fazer pergunta. Então, esse porquê aqui é o porquê. Geralmente ele é usado para fazer pergunta, só que aqui está no meio da frase. Então, já que ele está sendo usado no meio da frase, ele não está no começo de uma pergunta. Então, esse porquê já é o nosso porquê com o acento. Então, o motivo pelo qual o transporte tem relevância na geografia. Então, essas duas razões, esses dois motivos são. E aí ele quer saber os dois motivos que o texto aponta.
E aí você vai ver que na letra B, na letra bola, ele fala que a infraestrutura de transporte ocupa um lugar importante no espaço. Também fala que são considerados, o man, de novo, principal suporte das interações. Isso aí acabou que a gente viu na questão, nas duas questões anteriores, sem querer. Mas ele ainda vai lá e ratifica. Se você ainda estiver em dúvida, volta lá no primeiro parágrafo de novo, ele ainda ratifica. Lembra que a gente viu nas outras questões? Mas mais abaixo ele fala: transporte é um elemento, é um dos elementos de ordem espacial que tem a mesma influência, the same time influence, então a mesma influência de tempo, feita esse by aqui é feita pela geografia, bem como... a gente já viu esse trecho, né? Esse trecho, inclusive, a gente já viu. Então, essa outra questão seria a mesma referência da questão 6. Então, dá para você responder sem demais preocupações, porque você já teria lido para responder a questão anterior. Ok? Já a questão 8, ele fala de acordo com o texto. De acordo com o texto. E aí, um cognato verdadeiro. Ele fala de the emergence of transport. Geography. Não. Na verdade, aqui não é um cognato verdadeiro, aqui é um falso. Que aqui ele quer falar o quê? De como a geografia do transporte tem emergido, tem surgido. É verdadeiro, mas talvez você também possa lembrar de emergência. Então, para alguns é verdadeiro, para outros é falso. Então, meio que se divide, quando se divide, a gente não classifica nem como cognato. Mas aqui parece com emergir e tá? E aí ele fala que field é o campo que é especializado na investigação justificado por. Então, ele quer que você marque a alternativa que justifique o porquê esse aumento no transporte geográfico aconteceu, tá? Então, por que aconteceu esse aumento? E aí, a alternativa correta, quando a gente vai para o parágrafo, a gente vê que ele fala que comercialmente, particularmente e comercialmente, geograficamente, nos séculos XIX, o transporte ele foi um fator importante aonde? Nessa geografia, geography space, ou seja, nesse espaço geográfico. E aí ele está falando que os custos dessa... Ele está falando sobre os custos das distâncias. Eles consideraram esses custos e eles se tornaram a base para several, são diferentes teorias geográficas. Ou seja, isso ocasionou o quê? Afinal, grow
Growing, que vem do verbo grow, que é crescer, aumentar. Growing mobility of passengers and freight. Ou seja, aumentou o quê? A mobilidade dos passageiros. Então, aumentou o número de passageiros e o frete. E, ó, justificada porque, olha aqui o Ctrl+C, Ctrl+V. Emergência do transporte geográfico, especializado no Field of Investigation. Então, essa é uma prova de auditor, não é uma prova que a gente considera tranquila, não. Então, mesmo assim, a gente consegue correlacionar as alternativas com o parágrafo. Tá? Então, na alternativa alfa, a gente já vê exatamente isso. Growing mobility. Então, crescimento da mobilidade dos passageiros e do frete. Alfa. Questão 9. Ele destaca também uma questão que pode cair com certeza na sua prova. Por quê? Ele destaca um fragmento do texto. Nesse fragmento, ele testa a sua interpretação. Ele fala, nesse fragmento a gente pode inferir, chegou, veio aí. A gente pode inferir, podemos inferir que. Então, aqui, você vai interpretar. Ele fala sobre. Vamos olhar esse fragmento de texto. A gente tem o however, que já dá uma ideia de uma conjunction, que é uma conjunção. Essa conjunção, ela dá a ideia de contraste. Então, eu gosto sempre de atentar para vocês guardarem as conjunções com ideias. Porque quando você tenta traduzir exatamente e esquece da ideia da conjunção, você pode falhar na tradução. Porque dependendo da frase, a tradução muda. Mas a ideia não. However, vai ser sempre contraste. Então, você guarda como uma ideia de contraste. Então, algo veio afirmando, antes disso veio uma afirmativa, e ele dá uma conjunction de contraste, ou seja, oposição, para o que ele vai falar agora. Desde os anos 70, tecnicamente, a política e as mudanças econômicas. E aí ele fala sobre o challenge, que vem de desafio, challenge, vem de desafio, e esse challenge com ED quer dizer que é o verbo no passado. Esse verbo no passado, ou seja, desafiaram. Então, eles desafiaram. Outra palavra que é interessante de vocês guardarem, development, que é o desenvolvimento. Desenvolvimento de investigations, de investigações. E aí ele fala que the strong, essa forte anchoring effect. Então, esse efeito que é um cognato verdadeiro, parece com âncora, e é esse efeito de âncora desse transporte de altos custos. Receded. Aqui eu diria que, além do receded, as palavras que estão ao redor dele, a descentralização, que foi dominante e foi observada nas cidades. E também
nas regiões. E aí, você tinha esse recedes aqui no meio, que era bem importante. Susan, dava para fazer a questão sem entender o que era receded? Dava. Por quê? Se você entendesse o que ele está falando em volta, você entenderia que ele está falando das mudanças, dessas mudanças dos anos 70, que a parte do transporte enfrentou essa geografia regional, esse desenvolvimento dessas investigações geográficas e regionais, e essa descentralização desse paradigma dominante e por aí vai, etc. Então, o que a gente tinha que olhar? A gente tinha que olhar que ele está falando de algo que estava centralizado e, por tais mudanças, foi descentralizado. E aí, na letra C, ele já começa falando que essa descentralização ela se tornou um modelo urbano e regional que foi desenvolvido aonde? Nos anos 70. Que é isso que ele fala, tá? É isso que ele fala nesse fragmento de texto. E aí você ia por olhando cada alternativa e vendo se dava match. Aqui, no caso, se fazia sentido com um extrato, fragmento de texto destacado. Aqui, como ele destacou esse fragmento, ficou mais fácil. Então, você olhava, o efeito âncora increased, aumentou. Só que aqui ele está dizendo que o efeito âncora ele deu uma descentralizada. Ou seja, Susan, ele falou que receded e descentralizou. Então, dão a mesma ideia. Ele está complementando a ideia de receded. Então, você já tinha ideia que receded era sinônimo de descentralizar, tá? E aí, na letra C, a gente tinha descentralizar e, o desenvolvimento regional, que é a nossa alternativa. Susan, como que eu faço para adicionar mais vocabulário pro meu inglês? Porque eu não tenho contato com inglês, eu estou começando agora. Como que eu faço para adicionar mais vocabulário? Por exemplo, esse receded, que é um verbo, como você pesquisaria de um jeito que te ajudaria na hora de fazer outras questões. Não adianta você chegar lá e colocar receded tradução. Você vai ter a tradução direta, isso não vai te ajudar de forma efetiva. Como que vai te ajudar de forma efetiva? Você pesquisa receded e o meaning. Meaning quer dizer significado. Então, ele vai te mostrar o significado dessa palavra que você está pesquisando. E quando você põe significado, ele vai te mostrar sinônimos, o que vai te ajudar a agregar vocabulário para a sua prova. Porque a sua prova vai estar toda em inglês. Então, você precisa de mais sinônimos para interpretar o contexto da ideia
do que cada questão quer dizer. Então, ele vai lá e falou que receded, ele vai aparecer retreat, por exemplo. Retreat dá uma ideia de recuar, que também é sinônimo de go back, que é voltar atrás. Talvez você já conheça uma palavra ou outra, então isso já vai te ajudar. Ó, que também é sinônimo de move away, que é afastar, afastar-se, que também é um outro sinônimo de diminish, que é diminuir. Lessen também dá uma ideia de diminuir, reduzir. E por fim, a gente ia ter um decrease, que a gente já sabe que quer dizer reduzir. E aí, lá no final desse meaning, a gente também tem a tradução direta. Mas o que iria te ajudar no agregar mais vocabulário para a sua prova? Todos esses sinônimos. Então, agora você já conhece mais 6 verbos que significam a mesma coisa. Então, se um desses verbos aparecerem, você já vai lembrar de receded e vai associar um verbo ao outro. Então, essa é a melhor maneira de você agregar vocabulário, tendo um caderno de vocabulário para você estar sempre voltando nele e agregar de forma inteligente. Então, não de uma forma que você coloque exatamente a tradução direta, mas que você agregue mais palavras para a sua interpretação se tornar mais fácil e mais natural, tá? E aí, a questão 10. Ele fala que, também, ele destaca, ó, outra questão que ele destaca um fragmento do texto. E aí ele fala da sentença desde os anos 90, os anos 90, o transporte geográfico has received renewed attention. Opa, attention dá a ideia de atenção. Então, ele está falando que desde os anos 90, o transporte geográfico tem recebido essa atenção. E aí, ó, new realms of investigation. Aqui, ó, essa palavra, você vai falar, Susan, nunca vi na minha vida. Mas tá lá, ó, nosso Organiza Book. Tá como uma palavra selecionada que aparece bastante. E que dá a ideia de quê? Uma esfera. Então, a aluna do Organiza já fica na frente. Você já iria saber que realms dá a ideia de esfera. Então, ele está falando o quê? Nessa esfera de investigação. Então, lá a gente tem uma lista de palavras que geralmente sempre aparecem, tá? E aí, mais fácil ainda, você já tem todos esses vocabulários já separados e você não precisa perder tempo com isso, tá? E aí ele fala sobre essa sentença. A gente pode concluir que esse transporte geográfico, a gente analisando cada alternativa, todas estão citando, aqui não dá para resolver pelo numeral, todas estão citando os anos 90. Onde que a gente olhava? Também, se você tentasse olhar a palavra para ver onde tinha, todas elas estão citando também. O que você tinha que entender era a interpretação. A gente pode concluir dessa frase, que começando desde lá dos anos 90, tem recebido essa renovação, essa atenção nessa esfera investigativa. Então, isso quer dizer que começou
a ser estudado no passado uma nova esfera de quê? Investigação. Quando? No começo dos anos 90. E o que? Ainda, esse ainda é o still, ainda continuam sendo aplicados no estudo. Nowadays é um advérbio marcador de tempo. Nowadays quer dizer nos dias de hoje. Então, isso começou lá nos anos 90, esse estudo dessas novas esferas, essa investigação. Começou lá. E ainda continua sendo aplicada até hoje, nos dias de hoje. Então, é isso que ele fala no fragmento de texto. Nessa sentença. Letra eco. E aí, se você olha lá no parágrafo 5, ele fala exatamente sobre isso. Desde os anos 90, ele fala sobre essa renovação, fala sobre o quão complexo essas medidas geográficas, esses ajustes geográficos foram feitos no local, regional, foram feitos nessa esfera local, regional e global. E aí ele fala for instance, instance também é uma palavra que cai bastante, que quer dizer por exemplo. E aí ele usa o exemplo do resultado dos desafios, que a gente também já leu sobre isso nas questões anteriores. E ele fala sobre essa rápida urbanização, esse desenvolvimento, o developing na economia, fala da infraestrutura de transporte também, fala sobre como a globalização ela foi desenvolvida tanto na complexidade aérea como no mar, pelo mar. E aí ele fala desse suporte global e dessas relações de longas distâncias. Também fala da tecnologia de comunicação, que a gente também viu lá dos mobile phones e dos laptops, dos telefones de móveis e dos computadores, os computadores móveis. E ó, alternative to mobility. E fala também dessa alternativa dessa movimentação, tá? Então ele fala que tudo isso está linkado, ou seja, está associado com a expansão das mobilidades, tanto dos passageiros, do frete, ou seja, da carga, e também das informações. Então é isso, galera. Não esquece de curtir o vídeo, entrar na descrição, tem o link e faça parte logo do nosso projeto Caixa Organiza. Tamo junto e até a próxima.